E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Bem, politicamente correto, dissonância cognitiva e paralaxe cognitivo, o que é que essas coisas têm a ver e esses termos cabeludos aí, o que é que significa isso, Max? Antes de tudo, eu quero agradecer aos senhores pelo feedback e eu ouvi essa história de que eu falo muito rápido, isso somado ao meu sotaque pernambucano dificulta muito o entendimento na hora que eu falo. Eu vou controlar, vou pelo menos tentar controlar essa minha velocidade na hora de falar, mas esse assunto, eu garanto aos senhores, é bem confuso, é cheio de termo técnico aí. Mas assista o vídeo direitinho. Se não entendeu, assista de novo. E se ainda assim não entendeu, deixa um comentário aí embaixo, deixa uma pergunta que eu vou, na medida do possível, vou responder, beleza? Vamos lá. Politicamente correto, que diabo é isso? Politicamente correto é basicamente o comunismo aplicado à linguagem. Aí você faz, pô, mas comunismo não é a total estatização dos meios de produção? Como é que eu posso aplicar isso à linguagem? Eu digo a você, não, o comunismo não é a total estatização dos meios de produção. Aí você diz, não, mas lá naquele seu vídeo você diz isso. Mas se você prestar atenção, eu dou duas definições de comunismo. Primeiro, eu dou a definição ideológica, que é a total estatização dos meios de produção, cujo socialismo visa alcançar. Só que lá na frente eu dou a definição prática, o que é que ele é de fato. Porque a definição ideológica, como bem dizia Marx, ideologia é um vestido de ideias, é um discurso pretextual. É em nome de que eu vou fazer tal coisa, né? Quando o cara diz assim, eu vou matar fulano em nome de Alá. Em nome de Alá é a ideologia, mas o ato em si é matar fulano. Em nome da total estatização dos meios de produção, é em nome de que eu vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer é tomar todo o controle para mim. O comunismo é uma tecnologia de controle absoluto. É só isso, e mais nada. Aí quando você parte dessa definição prática do que é o comunismo, você entende que é possível fazer isso na linguagem também. Que é exatamente isso que é o politicamente correto. O politicamente correto é uma versão de entendimento metonímico, de discurso metonímico, só que aplicado deliberadamente. Você faz o que é discurso metonímico? Eu disse a vocês que ia ser cheio de termo bizarro. Metonímia é você usar uma, vamos dizer assim, uma espécie de metáfora, mas não uma metáfora, é algo que faça referência àquilo que você quer dizer. Por exemplo, se eu dissesse para você aqui que ontem eu saí para tomar uma e tomei uma grade de cerveja. Eu estou dizendo que eu tomei uma grade de cerveja, você não entende que eu tomei uma grade feita de cerveja e engoli ela, não. Você consegue entender que é uma grade cheia de garrafas vazias, cujo conteúdo das garrafas eu consumi, por isso eu bebi um bocado, entendeu? Quando você sabe que isso, essa descrição que eu dei rápida, grade de cerveja, faz uma referência a algo que aconteceu, você entende que houve uma metonímia que fez referência a algo real. Quando você não consegue entender uma coisa e a outra, você caiu do discurso metonímico, que é aquela história, você vai beber um copo d'água ou um copo com água? Eu vou beber um copo d'água mesmo, você não entendeu não? Foi? Aí, um copo com água seria você tentar sair da metonímia, mas é uma brincadeira. O discurso metonímico é quando você cai nessa confusão. Isso sempre existiu, sempre vai ocorrer. É uma falha de percepção. Só que o politicamente correto não é isso, ele se aproveita disso. Ele usa metáforas e eufemismos como se fosse o fato em si. E o politicamente correto pressupõe que retirar as palavras vai retirar os fatos em si e vai cessear a sua capacidade de pensar. Como seria isso? O cara chega e usa um termo completamente vazio, que é o termo afrodescendente, que não significa absolutamente nada, porque ele diz assim, afrodescendente é uma pessoa negra. Não, porque nem todo negro é afrodescendente e nem todo afrodescendente é negro. Por exemplo, o Balotelli, jogador de futebol italiano. O Balotelli, ele é tão negro quanto o Pelé, mas o Balotelli é italiano. Já a Charlize Theron, que é africana, é mais loira do que a Xuxa. E outro exemplo, Thierry Henry, que é um jogador francês. Ele é mais próximo do que você se refere como afrodescendente, mas é francês. Já o Freddie Mercury, que é africano de fato, ele é branco. Ou seja, não há uma correlação entre esse termo. Só que para que ele serve? Eu vou dizer já para que ele serve. Outro termo também que é muito carregado é essa história de homoafetivo. Porque ele pressupõe que uma pessoa que é homossexual é homoafetivo, correto é dizer homoafetivo. Por que homoafetivo não faz o menor sentido? Porque praticamente todo mundo é homoafetivo. Eu, por exemplo, amo meu pai tem o mesmo sexo que eu. Eu sou homoafetivo por isso? Não. Agora, se você faz sexo com alguém do mesmo sexo, você é homossexual. E o sexo em si nem implica em afeto. Existe sexo sem afeto. De outra forma, como é que existiriam prostitutas, por exemplo?
Mas quando você usa o termo homossexual, as pessoas vão logo dizer assim, não, mas você está sendo ofensivo e tal, não sei o quê. Não é isso. Ninguém aqui está ofendendo o homossexual por chamá-lo de tal, ninguém está ofendendo o negro por chamá-lo de negro. Isso é simplesmente uma descrição. Mas esse sequestro do seu sentimentalismo, dos seus sentimentos, é exatamente a proposta do politicamente correto. E por que ele faz isso? Para promover a boa e velha luta de classes, que é uma das ferramentas da implantação do poder total, que é a finalidade do comunismo. Entendeu? Agora, a correlação de uma coisa para outra é sempre promover aquela coisa do homossexual versus heterossexual. Aí quando você falar do termo correto, ele vai dizer, tá vendo? Ele lhe odeia, isso aqui. Mentira! Quando você falar o termo negro no lugar de afrodescendente, tá vendo? Ele é racista. Mentira, pô! Só estou descrevendo a coisa. Esse sequestro serve para promover aquilo que a gente chama de paralaxe cognitivo. Aí você vai, putz grila, que raio de termo é esse, Max? Termo confuso aí e tal. Eu vou explicar. Também não é tão simples de entender, mas eu vou explicar. Imagine, por exemplo, veja essa caneta. Essa caneta a gente vai partir do pressuposto que ela está apontando para cima, que a ponta dela está aqui. Paralaxe cognitiva é a constante implantação desses pressupostos linguísticos, desses costumes, e aos poucos você vai distorcendo a percepção da pessoa, a capacidade de se expressar, na verdade. Você vai distorcendo isso com o tempo, isso vai sendo aplicado constantemente, até que tal ponto essa pessoa vai começar a descrever o inverso daquilo como sendo aquilo. A pessoa vai continuar dizendo que essa caneta está apontando para cima, mesmo que antes ela dissesse que isso era apontar para cima. Isso é a paralaxe cognitiva, é a constante distorção do eixo de percepção das pessoas ante aos objetos. E isso acaba acarretando a longo prazo naquilo que a gente chama de dissonância cognitiva. O cara, putz, que termo confuso é esse? Eu vou explicar de novo. A dissonância cognitiva é quando você começa a tomar o oposto por aquele anterior, pelo seu antípoda, que é exatamente o final da paralaxe cognitiva. Aí alguém poderia dizer, não, mas isso não existe, não é o oxímoro. Não, porque o oxímoro é uma figura de linguagem usada normalmente em linguagem poética, onde você pega dois antagônicos, mas para explicar a intensidade daquela coisa que você quer dizer. Por exemplo, no jogo Max Payne 1, que é um jogo muito bom, eu gosto muito, ele diz assim, ele chega, aquela cidade estava fria como a garganta do diabo, e o seu frio queimava a minha alma, uma coisa assim que ele diz, eu não me lembro bem, mas é mais ou menos isso. Aí você entende que o frio que queimava a minha alma, como é que pode? Mas quando ele diz o frio que queimava, você entende o tamanho frio que estava naquele lugar. Aí você usou figuras antagônicas para poder intensificar aquilo que você quer descrever. Isso é um oxímoro. Só que quando você não sabe que há um antagonismo, quando você não entende a finalidade disso, você caiu na dissonância cognitiva. E qual seria o exemplo? Nos Estados Unidos, o nome que se dá à esquerdista, e muitas vezes a comunista lá é liberal ou liberal. Só que liberal é o inverso de esquerdista. Outro exemplo, aqui no Brasil a gente tem um partido chamado Partido Socialismo e Liberdade. Mas como é possível? Se são conceitos completamente antagônicos, como eu bem expliquei já lá antes e aqui eu continuo. Esse tipo de coisa acontece devido a você passar muito tempo dentro de um ambiente com paralaxe cognitiva, linguagem politicamente correta e essas coisas. Que é como bem diz o professor Olavo de Carvalho, quando você vive dentro desse ambiente, o comunismo, você vive dentro dessa coisa, quando você está imerso, você começa a pegar cacuetes, trejeitos, vícios de linguagem, de percepção, e você carrega isso mesmo quando você sai. É por isso que demora tanto. Eu mesmo ainda possuo muitos cacuetes da época que eu era esquerdista. Aí você me pergunta, o que é que eu faço, Max, para perder essas coisas? A única saída é você estudar o outro lado, ou o lado que você está agora. No meu caso, o direitismo. Eu tenho lido muito mais coisa da direita, mas eu também lia muita coisa da esquerda. E isso me ajudou muito a entender os fundamentos por trás dessas consequências. Me fez entender muito mais as causas do que as consequências. E as dicas que eu posso dar para vocês de leitura, por exemplo, todo o Guia Politicamente Incorreto, que a gente já conhece, do Leandro Narlock, com participação de outras pessoas. Tem esse livro do Pondé aqui, ó, Contra o Mundo Melhor, Ensaios do Afeto. Ele também trata muito desse assunto, tá? Tem o próprio Theodore Dalrymple, esse livro especificamente, Podres de Mimados, que ele fala que as consequências tóxicas do sentimentalismo tóxico, perdão. Esse sentimentalismo que ele se refere é basicamente aquele sequestro que o politicamente correto te faz, tá? Que ele chega assim e diz, ou você diz isso, ou você é um maldito racista, tá? Esse tipo de coisa ele trata muito bem nesse livro. E tem dois autores que
vamos dizer assim, é incorreto indicar isso para a direita. Mas eu tenho que indicar porque vocês precisam ver o outro lado da história. Um é esse carinha aqui, ó, Jean-Paul Sartre, esse esboço para uma teoria das emoções. Esse livro aqui, ele fala sobre a dissonância cognitiva, mas ele usa um termo diferente. Ele se refere a isso como mágica. É uma linguagem simples, é um livro pequeno também, ajuda no entendimento, entendeu? E outro, esse aqui é o meu pai dentro da filosofia. Eu só comecei a estudar filosofia por causa desse cara e a direita odeia ele. É esse carinha aqui, ó, Friedrich Wilhelm Nietzsche. E especificamente esse livro, A Genealogia da Moral. Você precisa ler isso aqui porque ele trata de um assunto que é muito caro aos conservadores, mais aos conservadores do que aos liberais, mas é muito importante você ver esse outro lado da moeda, tá? E Nietzsche é um grande pensador também, muito influente no Ocidente, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado os senhores. Qualquer dúvida deixa aí embaixo que eu vou ajudando vocês. Um forte abraço e até a próxima.